Título: Sándor Ferenczi, 1933. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa é nova e de autoria de James Strachey. Sándor Ferenczi nasceu em 16 de julho de 1873 e faleceu em 23 de maio de 1933. A homenagem anterior que lhe fez Freud e que este menciona aqui encontra-se em edição estandarte brasileira, volume 19, 1976. Agora o texto. Título: Sándor Ferenczi. Temos aprendido com a experiência que felicitar custa pouco, assim apresentamo-nos uns aos outros generosamente, com os melhores e mais calorosos votos de felicidades. E entre estes, a maioria é no sentido de uma vida longa. Uma conhecida lenda oriental nos revela justamente a duplicidade desse desejo. O sultão ordenou que 2 sábios lhe revelassem seu horóscopo. Abre aspas. Vossa sorte é propícia, Senhor, disse um deles. Fecha aspas. Abre aspas. Está escrito nas estrelas que havereis de ver todos os vossos parentes morrerem antes de vós. Fecha aspas. Esse profeta foi executado. Abre aspas. Vossa sorte é propícia. Fecha aspas. Diz também o outro. Abre aspas. Pois li nas estrelas que havereis de sobreviver a todos os vossos parentes. Fecha aspas. Este foi ricamente recompensado. Ambos tinham expressado a realização do mesmo desejo. Em janeiro de 1926, coube-me escrever um obituário de nosso inesquecível amigo Karl Abraham. Alguns anos antes, em 1923, eu podia cumprimentar Sándor Ferenczi quando este completava seus 50 anos. Hoje, mal passada uma década, constrita-me ter eu sobrevivido também a ele. Naquilo que escrevi para seu aniversário, pude homenagear francamente sua versatilidade, sua originalidade e a riqueza de seu talento, mas a descrição que se exige de um amigo proibia-me de falar de sua personalidade, afável e afetuosa, sempre disposto a receber bem tudo que tivesse importância, desde os dias em que o levou até mim o seu interesse pela psicanálise. Então, ainda nos seus primórdios, compartilhamos juntos de muitas coisas. Convidei-o a ir comigo a Worcester, Massachusetts, quando, em 1909, ali fui convidado a dar conferências durante uma semana de comemorações. Pela manhã, antes de chegar a hora de começar minha conferência, caminhava junto com ele em frente ao edifício da universidade e pedia-lhe que me sugerisse o que eu deveria abordar naquele dia. Ele me dava então um esboço daquilo que, meia hora depois, eu improvisava na minha conferência. Dessa maneira, ele participou da origem das 5 lições.
Logo depois disto, no Congresso de Nuremberg de 1910, dispus as coisas de modo tal que ele devesse propor a organização dos analistas numa associação internacional, travessão, esquema que elaboramos juntos. Com pequenas modificações, ela foi aceita e vigora até hoje. Por muitos anos seguidos, passamos as férias de outono juntos na Itália e numerosos artigos que posteriormente surgiram na bibliografia com seu nome ou com meu nome derivavam sua forma inicial de nossas conversas naqueles locais onde estivemos. Quando a irrupção da Guerra Mundial pôs fim à nossa liberdade de movimentos e também paralisou nossa atividade analítica, ele utilizou o intervalo para começar sua análise comigo. Esta foi interrompida quando de sua convocação para o serviço militar, mas conseguiu retomá-la posteriormente. O sentimento de um vínculo comum seguro que se desenvolveu entre nós, a partir de tantas experiências compartilhadas, não foi interrompido quando, em época já infelizmente tardia, uniu-se à ilustre mulher que hoje o pranteia como viúva. Há 10 anos, quando a International Zeitschrift e o Internacional Jornal dedicou um número especial a Ferenczi por seu 50º aniversário. Ele já havia publicado a maior parte de seus trabalhos, que tornaram todos os analistas seus discípulos. Ele, contudo, estava retendo sua realização mais brilhante e mais fértil. Eu a conhecia e, na fase final de minha contribuição, instei com ele para que nola desse. Então, em 1924, surgiu a sua Versuch einer Genitaltheorie. Esse pequeno livro constitui antes um estudo biológico do que psicanalítico. É uma aplicação das atitudes e das compreensões internas, insight, associadas à psicanálise em relação à biologia dos processos sexuais e, além destes, à vida orgânica em geral. Foi talvez a mais ousada aplicação da psicanálise que já se tentou. Em suas linhas mestras acentua a natureza conservadora dos instintos, que procura restabelecer toda situação interrompida em virtude de alguma interferência externa. Os símbolos são reconhecidos como prova de primitivas correlações. São apresentados exemplos impressionantes para mostrar como as características daquilo que é psíquico conservam vestígios de antigas modificações na substância corporal. Depois de se ler esse livro, parece que se compreende muitas particularidades da vida sexual das quais antes nunca se pôde obter uma visão abrangente, e sente-se enriquecido pelas sugestões que prometem uma profunda compreensão interna, insight de amplas áreas da biologia. É tarefa inútil tentar, já hoje em dia,
diferenciar daquilo que pode ser aceito como descoberta autêntica daquilo que busca, a maneira de fantasia científica, adivinhar os conhecimentos do futuro. Colocamos o livro de lado com este sentimento, abre aspas, isto é quase demais para ser aprendido numa primeira leitura. Vou lê-lo novamente em breve. Fecha aspas. Mas não sou eu apenas que sinto assim. É provável que um dia no futuro haverá realmente uma bioanálise, conforme profetizou Ferenczi, e ele terá de remeter-se a Versuch einer Genitaltheorie. Depois desse apogeu de realização, sucedeu que nosso amigo lentamente se afastou de nós. Quando de seu regresso de um período de trabalho na América, pareceu retrair-se cada vez mais para um trabalho solitário, embora anteriormente participasse muito ativamente de tudo o que acontecia nos círculos analíticos. Sabíamos que um só problema vinha monopolizando seu interesse. Nele, a necessidade de curar e de ajudar havia se tornado soberana. Provavelmente ele se havia proposto objetivos que, mediante nossos meios terapêuticos, estão atualmente totalmente fora do nosso alcance. De fontes inesgotáveis de emoção, brotara nele a convicção de que se podia efetuar muito mais com os pacientes se lhes desse todo aquele amor que tinham desejado profundamente quando crianças. Ele queria descobrir o modo como isto podia ser realizado dentro do quadro referencial da situação psicanalítica, e como não o conseguisse, mantinha-se afastado, talvez já não mais seguro de que pudesse haver concordância com seus amigos, fosse qual fosse a direção a que pudesse levá-lo a estrada, porque havia enveredado, não pôde prosseguir nela até o fim. Lentamente revelaram-se nele sinais de um processo orgânico destrutivo grave, que provavelmente já tivesse entristecido sua vida por muitos anos. Um pouco antes de completar 60 anos, sucumbiu à anemia perniciosa. É impossível imaginar que a história de nossa ciência algum dia venha a esquecê-lo. Maio de 1933.